O que é a liberdade? É a ausência de correntes de ferro nos pulsos e tornozelos? É o direito de escolher a montanha que se vai escavar, a selva que se vai desbravar, o rio que se vai amaldiçoar em busca de uma faísca amarela? Passei anos acreditando nisso, medindo a liberdade de um homem pela distância que ele podia percorrer sem que o estalo do chicote de um feitor o alcançasse um som que corta o ar e a pele com a mesma violência. Eu via a liberdade na poeira da estrada, no horizonte sem fim, na possibilidade de simplesmente desaparecer. Mas e se a pior prisão não tiver muros visíveis, nem guardas armados? E se as correntes mais pesadas forem tecidas não com ferro forjado no fogo, mas com os fios mais finos de ouro e as sedas mais macias vindas do Oriente? Eu, que conhecia a brutalidade da escravidão a céu aberto, onde o corpo era a posse e a dor a rotina, precisei adentrar os salões mais ricos e perfumados de Vila Rica para entender o que era uma alma verdadeiramente cativa. Após os longos e febris anos chafurdado na lama dos garimpos, minha vida em Vila Rica assumiu um ritmo diferente, mais polido. Eu já não era a criatura selvagem de torso nu e músculos retesados, com os olhos injetados pela poeira e pela cobiça. Tornei-me um homem que negociava o ouro que outros arrancavam das entranhas da terra. Isso me deu a chave para um mundo que antes eu apenas espiava de longe. O das casas grandes, os sobrados de 2 andares com suas varandas de treliças e rótulas de madeira, de onde as mulheres da elite observavam o mundo passar como um espetáculo distante e sujo. Para mim, que vinha do inferno da cata onde a vida e a morte dançavam a cada golpe de picareta, onde homens desapareciam em deslizamentos de terra ou eram levados pela febre amarela, estes lares pareciam ser o paraíso prometido. O ar ali dentro não fedia a suor, doença e medo, mas a cera de carnaúba, polindo o jacarandá maciço dos móveis a cravos e canela que escapavam da cozinha em promessas de doces finos a flores frescas em jarras de prata portuguesa. O som não era o de rochas se partindo ou de homens gritando, mas o de um cravo sendo tocado com uma delicadeza estudada, de saias de seda roçando o assoalho de tábuas largas, de cochichos e risos contidos. Era um mundo de ordem, de beleza impecável e de uma calmaria que, para os meus instintos, parecia antinatural, forçada. Naqueles ambientes, eu me sentia um animal grosseiro, um lobo farejando o ar num jardim de rosas, com a sensação incômoda de que, sob todo aquele perfume, algo apodrecia em silêncio. Foi a serviço do coronel Afonso de Magalhães, um homem cuja fortuna era tão vasta quanto sua notória crueldade, que me tornei uma testemunha privilegiada dessa podridão perfumada. Eu me dirigia à sua casa para tratar de remessas de ouro em pó, e enquanto esperava pelo coronel em sua opulenta sala de visitas, meus olhos e ouvidos afiados por anos de sobrevivência na mata, captavam o que não era feito para ser visto ou ouvido. A casa era, na verdade, o reino de sua esposa, Dona Leonor. Uma mulher de postura rígida, como se engolisse um bastão, e olhos que pareciam calcular o valor de tudo e de todos ao seu redor, desde um brinco de esmeraldas até a alma de uma escrava. Ela não governava com gritos ou ameaças físicas como um feitor de lavra. Seu método era mais sutil e, talvez por isso, mais terrível. Governava com um silêncio cortante que pesava no ar, com um olhar de desaprovação que paralisava escravos e filhas da mesma forma. Seu poder era absoluto, mas geograficamente restrito àquelas paredes. Ela era a rainha de uma gaiola dourada e sua principal função aprendida com sua mãe e avó era garantir que as outras aves na gaiola, suas filhas, aprendessem as regras de seu cativeiro, aceitassem suas grades como proteção e o alpiste servido como um privilégio.
A prisioneira principal daquele reino era a filha mais nova, Isabela. Eu a via mover-se pela casa como um fantasma delicado, pálida, silenciosa, com uma graça que parecia mais ensaiada do que natural, como se cada passo fosse calculado para não fazer ruído, para não perturbar a ordem. Sua educação não consistia em livros, filosofia ou no conhecimento do mundo. O mundo, para ela, deveria se resumir à janela de sua sala. Sua formação era um conjunto de prendas domésticas. Passava as manhãs diante de um bastidor, os dedos ágeis e pálidos, forçando a agulha através do linho fino, bordando flores e pássaros perfeitos, imagens de uma natureza que ela jamais poderia explorar. À tarde, aprendia a tocar cravo, não por amor à música, que talvez até existisse em seu peito, mas para entreter as visitas do pai e demonstrar sua refinada educação. Era instruída a comandar os escravos da cozinha, a fiscalizar a despensa, a manter a ordem impecável da casa, que um dia seria seu novo e definitivo cárcere, assim como era o de sua mãe. Sua vida era uma longa e silenciosa preparação para o seu único destino possível e honroso, o casamento. Um casamento que não seria uma união de afetos ou uma escolha do coração, mas uma transação comercial, um selo em um contrato que uniria a fortuna dos Magalhães à de outra família igualmente poderosa. A brutalidade fria e calculada desse sistema me foi revelada numa tarde quente e abafada, quando o ar de Vila Rica parecia pesado demais para respirar. Eu estava na sala, aguardando o coronel, quando uma visita importante foi anunciada. Entrou um homem mais velho, de barriga proeminente, que esticava o colete bordado a ouro, e olhos pequenos e gananciosos. Vinha acompanhado de seu filho, um rapazola de rosto vazio e bochechas rosadas, que parecia mais interessado em admirar as próprias unhas do que em qualquer outra coisa ao seu redor. Isabela foi chamada. Ela entrou na sala de cabeça baixa, uma figura de obediência, e serviu a garapa gelada aos visitantes, as mãos tremendo levemente ao segurar a bandeja de prata. Então, os homens começaram a negociar. A conversa era um balé de eufemismos e elogios calculados, mas a essência era crua. Falavam dela como se fosse uma mula premiada numa feira. O coronel, seu pai, exaltava suas virtudes como um vendedor. É prendada, de boa saúde e obediente, nunca deu trabalho. Sabe governar uma casa como poucas de sua idade. O visitante, por sua vez, listava suas posses e as do filho como quem apresenta um dote. Meu rapaz herdará as terras do Rio das Velhas e a maior lavra de Sabará. Eu assistia àquela cena, o estômago revirado. O ouro que eu negociava, sujo de terra e por vezes de sangue, parecia mais limpo do que aquele mercado de carne e alma. Isabela era o prêmio, o elo que transformaria duas fortunas em uma só, imensa e inatacável. E a vontade dela, seus sonhos, seus medos, eram detalhes tão insignificantes que sequer foram mencionados, como se não existissem. Em um dado momento, a moça cometeu um erro minúsculo, quase imperceptível. Ao servir o próprio pai, sua mão vacilou e uma única gota de garapa caiu sobre a manga de renda branca dele. O silêncio que se abateu sobre a sala foi mais terrível que um grito, mais pesado que uma laje de pedra. O coronel não disse uma palavra. Apenas a fuzilou com um olhar gelado, cheio de fúria contida. Foi Dona Leonor, a matriarca, a guardiã suprema das regras da jaula, que pronunciou a sentença com sua voz calma e cortante. Essa menina anda muito distraída ultimamente. Talvez precise de um tempo de recolhimento para pensar em seus deveres. As madres do convento das Macaúbas, com sua disciplina, a poriam nos eixos. A ameaça pairou no ar, fria, precisa e terrivelmente eficaz. O convento, o destino alternativo. Para uma moça que ousasse recusar o casamento arranjado ou que de alguma forma manchasse a honra da família com um gesto ou palavra, restava a outra prisão.
ser entregue a Deus, trancada para sempre atrás dos muros altos de um claustro. Era outra forma de morte em vida. A escolha era clara e brutal: ser propriedade de um marido ou prisioneira de Cristo. A liberdade nunca, jamais, foi uma opção. O ponto de virada, o instante em que a verdade me perfurou a alma como uma lâmina, veio alguns dias depois. Eu estava no jardim interno da casa, um pátio ladrilhado onde o sol entrava com dificuldade, esperando para entregar um saco de ouro em pó diretamente ao coronel. Foi quando a vi. Isabela estava sentada em um banco de pedra, longe dos olhos vigilantes da mãe. Ela não bordava, não tocava, não vigiava escravos. Estava simplesmente parada, o corpo imóvel, olhando para uma pequena flor amarela que havia nascido teimosamente entre as frestas das pedras do chão. Por um instante, que me pareceu uma eternidade, a máscara de filha obediente e submissa caiu. O rosto que eu vi não era de tristeza, nem de raiva ou revolta. Era a face de um vazio absoluto. Uma ausência de esperança tão profunda e serena que me gelou o sangue. Era o rosto de alguém que já havia entendido a total inutilidade de lutar, de sonhar, de querer. Era o rosto de quem já havia se rendido por dentro. Eu, que vi homens morrendo de febre, soterrados em minas, açoitados até a morte, nunca tinha visto um desespero tão quieto, tão limpo e tão final. Naquele instante, entendi a grande mentira da minha própria definição de liberdade. Nós, os homens que lutávamos na lama, nos matávamos por uma pepita, tínhamos ao menos a ilusão da escolha. Podíamos fugir para um quilombo. Podíamos nos rebelar, ainda que isso custasse a vida. Podíamos sonhar com a fortuna que nos libertaria. Ela não. O privilégio de seu nascimento, o teto que a abrigava, a comida farta, as roupas de seda, tudo isso não era um benefício. Era a própria decoração de sua cela. Eu olhei para o ouro em minhas mãos, aquele pó pesado e brilhante, e senti um nojo físico, uma vontade de atirá-lo ao chão. Aquele metal, que para mim significava uma chance, uma fuga, uma vida, para ela significava o preço de sua corrente. O ouro financiava a casa que a aprisionava, comprava os vestidos que a enfeitavam para o mercado de casamentos e pagaria o dote que selaria seu destino como mercadoria de luxo. Os homens, como o pai dela e seu futuro marido, se achavam os mestres do mundo por possuírem ouro, terras e escravos. Mas eles não passavam de carcereiros. E mais do que isso, eram também prisioneiros de sua própria cobiça, de sua própria necessidade de manter as aparências e o poder. E o mais terrível, o mais perfeito e diabólico aspecto daquele sistema era que ele havia ensinado suas prisioneiras a não pensar em fugir. Elas aprendiam a amar a jaula, a polir as próprias grades com esmero, a ver a segurança do cativeiro como uma bênção. E, por fim, a ensinar suas próprias filhas a cantar docilmente dentro da mesma gaiola. Naquela terra de ouro e de sangue, descobri da forma mais amarga que as gaiolas mais seguras, as mais inescapáveis, não são feitas de ferro, mas de privilégio. Se histórias como esta, que revelam os segredos e o custo humano por trás da nossa história, são o que te fascina, nos ajude a continuar essa jornada. Deixe seu like para que este vídeo alcance mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum dos nossos próximos capítulos. E agora, eu quero saber de você. Você acha que era justo este tipo de vida? Deixe sua teoria ou opinião sincera aqui nos comentários.